Estamos de volta com a nossa entrevista com o Luiz Gustavo Nascimento Serra. Luiz Gustavo, nós terminamos o bloco passado falando sobre a sua loja virtual. Conta para nós como funciona essa excelente ideia que você teve. Bom, no meio do ano passado, eu tive essa ideia de criar essa loja virtual de planilhas, ela chama Excelência Planilhas. E o meu objetivo era o quê? Primeiro eu comecei a observar que eu tinha muitas planilhas mais simples que atendia muita gente. E até planilhas mais particulares, planilhas pessoais e planilhas simples para empresas também. Um controle simples de contas a pagar, contas a receber, algum fluxo de caixa bem simples, algo que pode ser adaptado a várias empresas. Eu comecei a ver que essas planilhas poderiam ajudar. E aí eu criei essa loja virtual. E o objetivo maior nunca foi somente vender as planilhas, porque eu estava procurando também maior visibilidade da empresa na internet. E aí foi muito interessante que ela começou a me dar visibilidade. Em pouco tempo a gente conseguiu 7.000 pessoas no Facebook e ela começou a multiplicar, o pessoal começou a comentar bastante, tivemos bastante venda, mas o meu objetivo era que ela fosse mais uma vitrine, que ela me desse visibilidade e isso aconteceu. A gente conseguiu projetos grandes por conta da loja, né? Então ela me deu ranqueamento no Google e aí eu consegui, por exemplo, contatos com a Embraer, que é uma empresa até então inacessível, e eles vieram, né, até a nossa empresa solicitando que a gente participasse. Que golaço, gol de placa. Foi muito bom, foi muito legal, porque fora as planilhas que tem lá, tem uma parte que é de planilhas personalizadas. E o meu objetivo é que as pessoas entrem lá. Ela procure a planilha que ela precisa, que ela não ache, e entre lá e entre em contato comigo. Então esse é o meu maior objetivo. Você deixa lá algumas planilhas já pré-definidas. Sim. E se a pessoa quer algo mais, ela vai buscar. Exato. Às vezes ela olha aquela planilha, fala, olha, essa planilha é muito legal, tem vídeos explicativos de todas as planilhas, mas ele fala assim, eu precisava de mais isso. Isso funciona com assinatura? Como é que funciona? Não, é um produto mesmo. A pessoa vai entra, lá, compra, escolhe, compra, paga. Isso, é uma loja pela virtual, internet mesmo, paga tudo ali. Pela internet, isso. E aí você libera, você manda por e-mail. Manda por e-mail, isso. E aí libera os acessos. E normalmente as pessoas querem complemento depois, né? Sim, geralmente acontece muito isso. Olha, eu tenho aqui a planilha básica, eu preciso de um complemento a mais. Aí você vai lá e também atende essa pessoa. Isso, a gente atende, a gente combina o valor dependendo do que ela precisa e a gente Você tem uma boa estrutura. Sim, a gente precisa... para poder lidar com todas essas nuances aí. E aí é um pouco mais complicado porque a gente atende muito à distância, né? Sim. Então aí você atende pessoas do Brasil inteiro e via Skype. Então para você entender a necessidade da pessoa via Skype ali todo dia, não estando do lado, não entendendo tudo que está acontecendo, é um pouco mais difícil, mas dá resultado. Parabéns pela ideia. Você é muito criativo, você tem grandes ideias. De onde vem essa inspiração dessa chuva de ideias que você tem na tua vida? Olha, eu acho que desde criança eu sempre gostei muito de criar coisas. O que te inspira? Olha, eu acho que a família me inspira bastante e acho que assim também eu tenho uma coisa muito interna de vontade de ajudar, né? Às vezes eu falo muito para os meus alunos, né, que a gente dá treinamentos. Então eu falo muito assim, olha, se vocês tiverem algum problema, pode mandar e-mail, liga, manda Skype e às vezes assim eu ajudo muito, então eu gosto de oferecer Contribui. isso. Sim. E aí quando nós damos para outra pessoa, nós ajudamos os outros, nós recebemos a bênção. Sim, com certeza. Que legal. Você também desenvolve trabalho de excelência na parte de treinamentos. Quais são esses treinamentos e como funciona? Bom, hoje nós estamos totalmente focados em Excel. Então, o nosso objetivo é treinamentos em Excel para empresas, para faculdades, para pessoas que estão no mercado de trabalho já, iniciando, precisando de uma ajuda. Esse é o nosso objetivo. E a gente dá treinamento de Excel desde o básico para aquela pessoa que nunca teve contato, que acabou de entrar numa empresa e a empresa exige. E a gente também dá treinamento mais avançado para quem já tem o conhecimento e também programação em Excel. E a gente consegue atender, então, todos esse tipo Quanto de pessoa. tempo uma pessoa precisa para ficar um pouco mais inteirada no Excel? Bom, eu costumo dizer que a gente tem um curso bem enxuto e bem direto. Então, eu estimo que 12 horas é o tempo que você consegue colocar a pessoa no patamar muito legal.
É claro que falar avançado, intermediário é algo muito subjetivo. Muito relativo. Né? Isso. Tem muita gente que fala assim, olha, eu conheço Excel intermediário, quero ir para avançado. E aí, quando a gente vai ver, ela não sabe. Então, a gente fez um teste de proficiência. Eu consigo avaliar isso. Avaliar a pessoa, qual é o grau que ela Isso, está. ela vai lá, faz o teste e ele responde em porcentagem para ela. Igual acontece com o inglês. Sim. Então, a gente chega e fala, você tem 35% de Excel. Você tem 65% de Excel. E a gente mede no final também. Então, a gente consegue falar, olha, você entrou assim e está saindo assim. Então, é bem legal isso. Assim como o PowerPoint, fugindo um pouco, o Excel tem muitas coisas ali dentro. Muita coisa. É muita coisa e a gente às vezes pensa que sabe mexer, mas não consegue mexer nem 5% das ferramentas que o programa tem para nos oferecer. Acontece muito. E o Excel ele é muito exigido nas empresas. Então, você vê aí para vaga de estágio, as empresas já pedem Excel avançado. Então, os universitários nos procuram bastante, então a gente dá sempre treinamento em algumas faculdades. Legal que você tocou nesse assunto. Hoje, para a pessoa que está procurando um emprego, melhorar a carreira, essa ferramenta é essencial. É essencial. Quais empregos exigem, por exemplo, uma ferramenta como essa? Olha, você que tem experiência. Todos os cargos, eu já vi para tudo que você imaginar. Desde secretário, área administrativa, financeira, todos. Porque a gente pensa assim, um escritório de advocacia, onde que ele vai usar um Excel? Mas às vezes ele tem que fazer um cálculo trabalhista, tem que fazer um cálculo de juros, tem que fazer um acompanhamento dos processos. Então, tem várias necessidades. Tudo ali. Tudo ali. A gente já fez um trabalho para um cara que ele queria controlar os gados dele. Então, ele controlava as vacas, vaca parida, leite, controlava o nascimento dos bezerrinhos, tudo pelo Excel. E aí a gente fala assim, não tem limite mesmo. E você, cada vez mais, se descobre mais funcionalidade, né? Funções dentro dessa ferramenta, né? Sim, o Excel ele tem evoluído muito, né? Ele tem sido uma ferramenta bastante focada na Microsoft. E então as empresas também elas estão aderindo cada vez mais, apesar dela já ter mais de 95% da fatia de mercado, né? Mas ela é uma ferramenta... Luiz Gustavo, eu percebo que as empresas até têm, mas utiliza pouco. Muito pouco. Muito pouco dessa ferramenta. Sim. Que é capaz de fazer coisas maravilhosas na gestão de uma empresa. E às vezes uma fórmula simples, uma dica, algo que você ajuda ali em 2 minutos do lado da pessoa, você salva a vida dela. E você pode então dizer, com base na tua experiência, que um conhecimento muito aprofundado no Excel pode ser muito melhor do que ter um diploma em uma área específica? Olha, o Excel pode abrir muito mais portas do que um diploma? Eu posso dizer isso com certeza. Eu tenho, assim, amigos e ex-alunos, que também viraram amigos, que às vezes aparecem, assim, 3, 4 anos depois e falam assim, cara, obrigado. O Excel me abriu portas, eu já estou em tal lugar, eu fui efetivado, eu virei gerente, tudo por causa da visibilidade que o Excel me deu. E aí eu começo a me ver lá no passado, quando eu trabalhava. Que maravilha. É bom você falar isso, porque tem muita gente nos ouvindo e nos vendo agora que procuram, às vezes, questões teóricas e esquecem que a prática, uma ferramenta fantástica como essa pode fazer toda a diferença. Claro, e também é importante deixar claro que o Excel pode acabar também com a empresa. Um exemplo muito importante e interessante de se destacar é da crise da Grécia em 2011, que uma empresa de auditoria foi contratada para fazer análise de toda a União Europeia e ela fez em vários países. E várias equipes fizeram várias planilhas e eles foram consolidando e chegaram em uma planilha só. E essa única planilha que tinha resultado de toda a União Europeia, ela tinha um erro de uma fórmula. Nossa. E aí o que aconteceu foi que o resultado que eles apresentaram foi pior do que era. Eles esqueceram de somar alguns resultados positivos. E aí estava em crise realmente. Mas aí quando você fala que o resultado é bem pior, aí as pessoas realmente aceitam a crise. E aí foi Daí a importância de entender da ferramenta antes de utilizar. Exatamente. Pode acabar com uma empresa, acabar com um país, né? Sim, exatamente. Olha e aí que interessante. Uma outra empresa fez um trabalho validando, uma outra empresa de auditoria fez um trabalho validando aquela outra empresa de auditoria e descobriu que estava errado. Caramba. E aí eles fizeram todo um retratamento aí falando, olha, não estava tão feio assim. Por isso a importância de ser profissional como vocês são, como a sua empresa cuida com carinho dos clientes.
E nós vamos para o último bloco e nós vamos falar um pouco da tua equipe, como você cuida do trabalho, como você cuida da tua equipe, como eles são preparados, ok? Ok. E o programa Atitude Empreender volta já.